Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como fazer quem você ama parar de beber quando a única diversão dessa pessoa parece ser, ou até hoje esteja sendo, a bebida. E esse é um tema, um vídeo em que eu vou falar para você sobre uma sensação, sobre um obstáculo que muitas pessoas percebem, né, no seu familiar, de olhar para ele e ver, ou olhar para ela e perceber que a maior parte do tempo, quando ela vai se divertir, ou quando ela busca alguma atividade de lazer, tem álcool envolvido. E que daí, talvez você se sinta frustrado ou frustrada, assustado, imaginando que essa pessoa talvez não vá parar de beber, porque, olha, lazer é importante na vida, não é mesmo? A pessoa ter diversão é uma parte importante da vida. E na medida em que você imagina que, poxa, a única diversão possível na vida dessa pessoa é beber, talvez você fique frustrado ou frustrada e assustado com isso, imaginando que isso possa ser um obstáculo, uma barreira, algo que vai impedir de você conseguir fazer essa pessoa que você ama parar de beber. Mas como sempre, existem algumas coisas por trás dessa dinâmica que é importante você entender. E a primeira delas é a seguinte: a única coisa que olha essa ideia, a única forma de diversão dessa pessoa que eu amo é beber. Isso é um pensamento, não é um fato. Você talvez acredite muito nesse pensamento quando você olha para essa pessoa e você vê que toda oportunidade de se divertir, essa pessoa bebe. Agora, a ideia de que nunca nada vai ser legal ou nunca vai ser possível que essa pessoa se divirta com algo que não seja álcool, é uma ideia enganosa, Até porque ver graça e se divertir com algumas coisas, né, com coisas diferentes além do álcool, passa por vários fatores. Então, se você verifica que quem você ama parece só se divertir com álcool, não se assusta e não se desespera, porque isso é comum, tá? Uma das coisas bem comuns que eu vejo, uma coisa que eu acho que às vezes eu até deixo de repetir, eu acho que eu precisaria repetir mais, é que muita gente que está começando a me acompanhar, principalmente, acaba tendo pouco conhecimento a respeito de como é o alcoolismo. E às vezes fica achando que é só a sua situação que é assim. E muita gente fica achando, mas só comigo acontece isso. O meu familiar não vai parar de beber porque ele só se diverte bebendo. Então, eu quero que você entenda que a ideia de só se divertir bebendo, ou predominantemente o lazer do alcoolista seja bebendo, é um sintoma comum do alcoolismo. E isso, em medida alguma, torna impossível você fazer quem você ama parar de beber. Isso é um sintoma comum do alcoolismo, descrito. Quando eu falo sintoma comum do alcoolismo, eu estou me referindo a uma doença médica muito bem estabelecida em órgãos regulamentares, né? Órgãos tecnicamente capacitados, como o DSM-5, como o Código Internacional de Doenças, que classificam o alcoolismo como uma doença e aí também descrevem características que demonstram, enfim, que qualificam isso como uma doença. E uma das características do alcoolismo, um dos sintomas possível, se chama, eu vou falar um nome um pouco talvez estranho, mas eu vou simplificar para você. Se chama como? Se chama estreitamento do repertório. Tá? Você não precisa decorar isso, é só para você entender. Se você for digitar lá no Google, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de digitar no Google as coisas, então se você for colocar lá o alcoolismo, você vai identificar lá, estreitamento do repertório, esse como um dos sintomas do alcoolismo. Mas eu quero te dizer o que isso significa, para você entender o que é esse sintoma do alcoolismo. Estreitamento do repertório tem a ver com a pessoa, por parte de um sintoma, priorizar o consumo de álcool em situações cada vez mais frequentes, em situações até cada vez mais que talvez uma pessoa normal não beberia. Quer dizer o quê? É como se essa pessoa... O que é repertório? Repertório é a variação de comportamentos que uma pessoa pode ter. Então o alcoolista ele vai estreitando o repertório. Quer dizer o quê? Ele adota o comportamento de beber em muitas situações diferentes. É o mesmo comportamento para várias situações diferentes.
Porque, beleza, estreitamento do repertório. O que é o estreitamento do repertório? Vamos imaginar um músico. Um músico que toca, né, toca músicas para o público, para a audiência dele, né? Esse músico, vamos imaginar aqui que ele toca muito bem uma música. Essa música é Parabéns para você. Parabéns para você. E ele é ótimo, ele toca muito bem essa canção. Em vários contextos, vai ser maravilhoso ter esse músico aqui. Vai ser maravilhoso. No aniversário, poxa, vai cantar os parabéns de uma forma que vai emocionar todo mundo e vai ser uma experiência muito legal. E daí vamos imaginar que esse músico ele foi em vários aniversários. Ele sempre tocava parabéns para você e emocionava todo mundo e as pessoas olhavam para ele e reconheciam a grandeza do trabalho dele porque ele era um músico muito habilidoso. Essa música era afiada. Pensa numa pessoa que sabia tocar parabéns para você que fazia todo mundo chorar. Os tios, os avós olhavam e choravam de emoção porque, nossa, era demais. E aí ele ganhou uma confiança. Imagina só a confiança, ele fazia todo mundo na festa chorar de emoção, tamanha habilidade que ele demonstrava, pelo menos na percepção dele. E aí a confiança que ele vai gerando, que vai sentindo, que ele vai tendo em tocar essa mesma canção. Só que essa mesma canção, que é muito importante dentro do repertório dele, como ele confia muito nessa e ele toca mal outras músicas, ele acaba tocando parabéns para você em todo lugar que ele vai. Casamento, parabéns para você. Festa de formatura, parabéns para você. Natal, velório, que isso, cara? Esse repertório aí precisa mudar, mas não, porque ele está muito reforçado aquela ideia de, poxa, essa música é fantástica, essa música sempre dá certo. Só que daí ele vai tocar isso, ele vai tocar essa música no momento errado, no momento em que não é interessante. Mas, como ele está muito acostumado, ele confiava muito, ele confia muito no parabéns para você, ele segue tocando parabéns para você e o resto dá medo nele. O resto ele fica inseguro, o resto ele nem pratica. E por não praticar, o que acontece? Por não praticar outras músicas, ele vai ter desconforto. Ele não vai ter testado outras músicas em outros cenários para experimentar que pode ser positivo. E aí o que vai acontecendo na cabeça do alcoolista? E nem sempre isso é visível a olho nu, para um olho que não tem muita informação. Para um olho muito ingênuo, pode olhar para o alcoolista e pensar, ele não se importa com mais nada, então só beber é importante para ele. Ou, ele jamais vai gostar de fazer outras coisas, porque veja só, ele é desse jeito, pau que nasce torto nunca se endireita, e fica assim. Um olho ingênuo, um olho desinformado, pode imaginar que o alcoolista é assim mesmo, e que não tem e é isso que ele prefere, que é isso que ele gosta, que ele, se fosse para mudar, é assim, não teria. É uma questão de caráter, é uma questão de moral, mas conforme eu estou explicando, eu acho que você consegue entender que não é bem assim, não é mesmo? Então o que vai gerando, e às vezes não é tão visível para um olho desavisado, gera um medo da mudança. Medo da mudança. Fiz até uma live aqui, eu mostrei que o medo da mudança ele é universal. O novo, ele gera um susto, um medo natural. A gente pode encarar ou não, mas esse medo de mudança é algo que qualquer um consegue compreender se parar para olhar para isso com realmente intenção de olhar. Então vai acontecendo um medo de mudar, um medo de ficar sóbrio, um desconforto em relação a como é que vai ser quando eu não for beber. Como é que vai ser eu encarar, ainda mais com o tempo. Vai fazendo coisa errada, deu mancada com todo mundo. E aí tá lá sóbrio, tem que encarar todas as mancadas que ele fez com a esposa, tem que olhar na cara dos filhos que já está desconectada a relação. Você já imaginou qual sensação vai dar numa pessoa que já é enferrujada para lidar com o desconforto emocional? Vai começar a ficar sóbrio, meu Deus, cara, poxa, que medo. E as pessoas em geral, elas dizem quando tem medo, elas em geral falam, olha bem para o espelho, olha para você, vamos olhar para qualquer um de nós, vamos ter humildade aqui. Então, porque assim, as pessoas em geral, ela não diz para você assim, olha, eu tenho medo de mudar.
Ah, eu tenho medo de encarar você depois de todos os erros que eu fiz. Não, a maior parte das pessoas, ela se esconde, ela não mostra a sua vulnerabilidade. Justamente por mais medo ainda. Certo? As pessoas estão escondendo os medos que têm. Daí você olha para a pessoa, você vai ver muitas vezes, talvez uma postura arrogante, talvez uma postura rebelde, talvez uma postura resistente. E aí você talvez não perceba isso. Por quê? Porque o alcoolista, quando ele ainda está bebendo e tendo como única diversão beber, ele é como se fosse esse músico que toca parabéns para você. E ele fala, ô querido, vamos tocar outra música? Não. E aí eu acho que para você entender um nível mais profundamente isso, eu gosto de usar uma outra metáfora, que é a metáfora da criança e do pirulito. Como é que é? Porque o nível de consciência seu que está assistindo essa live, que quer fazer quem você ama parar de beber, sobre a necessidade de mudança, você já tem clareza de que a mudança é necessária. Você olha para ele e vê, nossa, cara, você está bebendo de uma forma que não dá. Para você isso é cristalino. Para você isso é óbvio, que é quase ridículo. E daí às vezes você olha para o alcoolista e pensa, poxa, como é que pode essa pessoa não entender o que é tão óbvio para mim? E aí para você entender isso, eu gosto de usar a metáfora do pirulito, a criança e do pirulito. Porque o alcoolista resistente a parar de beber, e leia-se, qualquer alcoolista que não esteja sóbrio, né? Com algumas pequenas variações, um alcoolista resistente a parar de beber, dizendo que a única diversão dele é beber, que, meu Deus, se não fosse o álcool, ai meu Deus, a vida sem álcool vai ser chata. Aproveitar a vida é beber, porque a sobriedade, meu Deus, é horroroso. Só gente chata fica sem beber. Essa mentalidade, esse tipo de resistência em relação à sobriedade, esse tipo de falta de percepção, vamos dizer assim, vamos chamar assim, é como se fosse uma criança com um pirulitinho. Imagina o Joãozinho, tá? Imagina o Joãozinho, pequenininho. Vamos imaginar que o Joãozinho tinha uns 5 anos de idade. Talvez uns 5 anos de idade o Joãozinho tinha. Eu lembro dessa história porque eu, quando tinha 5 anos de idade, o meu irmão me enganava com dinheiro. Ele me dava várias moedinhas de 10 centavos e 3 moedinhas de 10 centavos e eu dava para ele uma moedinha de R$1. E daí, claro, ficava rindo disso, né? Porque eu com 5 anos de idade, eu olhava e via 3 moedas de 10 centavos e eu achava que era muito melhor do que uma moeda só. 3 moedas é melhor do que uma moeda só. Só que eu tinha 30 centavos e ele tinha R$1 que eu tinha dado para ele. Essa é a cabeça de um Joãozinho, ou de um Vitinho, se você for imaginar, eu com 5 anos. Então imagina uma criança com um pirulitinho. E daí vamos imaginar que esse pirulitinho custe R$1. E aí você chama o Joãozinho e fala, Joãozinho, vem cá. Eu quero te dar R$10 por esse pirulitinho, Joãozinho. Aí o Joãozinho olha para você e ele vai ver o pirulitinho dele, colorido, cheiroso, saboroso. Aí ele olha para os seus R$10, aquela nota, não tem cheiro de nada, não dá para comer. Você consegue perceber que uma criança de, talvez, né, eu não sou especialista em crianças, mas você consegue imaginar que uma criança de 5 anos não entenda claramente o quanto vale R$10? Você consegue entender isso? Então o alcoolista ele vai olhar, é como se fosse a criança olhando para os R$10, você dizendo, Joãozinho, vem cá, pega esses R$10, cara. Você vai comprar 10 pirulitos e me dá esse pirulito seu por R$10 e aí você vai comprar muito mais pirulito. E o Joãozinho, você acha que ele vai te entregar o pirulitinho dele de cara? E aí você experimenta então falar para o Joãozinho, Joãozinho, cara, você é burro. R$10 é muito mais que um pirulito. Você acha que o Joãozinho vai confiar mais em você dessa forma? E vai, não, então tá, já que você disse que eu sou burro, toma o meu pirulitinho e dá os R$10, que agora eu entendi. Obrigado, santa sanidade mental, santa clareza. Você tá entendendo que, claro, eu trazendo dessa forma fica quase ridículo, né? Eu acho que você consegue entender, mas é justamente, eu sei que é justamente para ser didático. Você entende? Claro que a situação do alcoolista é um pouco mais complexa, mas a natureza é essa. A natureza é essa. É uma criancinha com pirulitinho, vai ficar bravo com você se você começar a tentar tirar o pirulitinho dele. Por quê? Porque ele não percebeu ainda que R$10 é muito mais do que um pirulitinho que ele está na mão, que ele está puxando, que ele está quase quebrando os dentes para evitar que você tire. E vai ficando se afastando de você. Porque você está querendo o pirulitinho dele
e essa notinha que você quer dar para ele, e aí não adianta você ficar explicando para o Joãozinho, ai Joãozinho, vem cá, vou te argumentar, eu vou falar com você, ó Joãozinho, um pirulito, olha, 10 pirulitinhos, vamos ali, ó, vem aqui na venda, vê aqui, ó, pergunta pro tio quantos pirulitinhos que você consegue comprar com 10 reais. Se você for muito forçando a barra com o Joãozinho, ele vai ficar desconfiado com você. Porque é quase um instinto da natureza. Pô, eu tenho uma coisa que eu sei que é boa e alguém está insistindo para mim, para trocar por uma coisa que eu não sei que é boa, é natural que, se for muito forçado, eu vou resistir. E aí, porque eu tenho medo, porque parece que o que eu tenho é melhor. Você está entendendo? Porque para tirar o pirulitinho do Joãozinho, precisa primeiro gerar no Joãozinho a percepção do problema do pirulito, das desvantagens do pirulito. Joãozinho tem coisa bem melhor que o pirulito. E, ao mesmo tempo, vê a vantagem nos 10 reais, que é a sobriedade. Você está entendendo? E aí você começa a entender o processo que existe. O processo. Porque, e eu acredito que você, entendendo, eu acredito que eu estou sendo claro o suficiente, você, por favor, me avisa nos comentários, no ao vivo ou no gravado, se eu não estou sendo claro o suficiente, você me avisa, mas eu acredito que eu estou sendo claro o suficiente para você entender, eu acho que você consegue entender, que exige alguma habilidade para fazer isso. Que não é uma coisa assim, vai lá e fala para o Joãozinho que a nota vermelha é mais bonita que o pirulito. Não é uma coisa tão banal. Existe uma certa habilidade para você mudar, para você apresentar a ideia de uma mudança como vantajosa. Você entende? Eu sei que às vezes você fica muito ansioso. Mas deixa eu pegar uma única coisinha, Vitor, que você diga lá que eu vou fazer. Cara, existem algumas coisinhas, mas você entende que qualquer coisa que eu vou dizer, qualquer sugestão que eu vou dar, ela nasce dessa base. Porque se você não entender isso, você vai pegar a sugestão, vai pegar a dica e você não vai entender nada. Aí você vai fazer tudo errado e aí você vai se frustrar. Faz sentido isso? Eu acho que você consegue entender, né? Porque assim, existem habilidades que podem ser aprendidas por qualquer um que quiser aprender isso. Eu nunca digo assim, é fácil. Eu estou dizendo que é possível. E eu mostro para você várias vezes. Tem vários depoimentos de pessoas mostrando que fizeram e que deu certo. Mas assim, essa é a ideia. Se você quer ser parte da solução, essa é a parte que você vai fazer. Essa é a parte de, olha, porque o alcoolismo tem essa parada de demorar para enxergar sozinho. Às vezes nunca enxergar sozinho. Ou às vezes enxergar sozinho tarde demais. E não é só ele que sofre, né? Você também sofre. Claro que no exemplo do Joãozinho é uma coisa mais leve, mas didaticamente eu acredito que você consegue entender. E agora, como superar o medo do Joãozinho de parar de ficar com esse pirulito e começar daqui a pouco a se expor a atividades outras que sejam de lazer ou prazerosas sem o álcool? E aí, beleza. Você percebe que existiu o começo da mentalidade era aquela que eu falei no vídeo de hoje. Talvez seja impossível fazer quem eu amo parar de beber porque a única diversão dele é beber. Agora mudou. Agora a gente começa a pensar, então como é que pode ser possível superar o medo e conquistar o interesse e a confiança do alcoolista e a percepção das vantagens da mudança e das desvantagens de ficar como ele está? Você está entendendo? Claro que vai exigir estratégia. E você, ao longo das estratégias do seu relacionamento com ele, vai levando ele a ter esse interesse e esse compromisso em parar de beber. E aí, muitas vezes, essa pessoa vai ter momento... Claro, você com a sua mudança, gerando interesse e compromisso em parar de beber, o alcoolista vai ter experiências de sobriedade que ele não tinha antes. Igual uma aluna minha me contou essa semana, que é o seguinte, que ela passou o primeiro Halloween em 10 anos com o marido dela sóbrio. Então pensa só, o primeiro Halloween em 10 anos que esse esposo dela teve uma experiência sóbrio no Halloween. Opa! Aquilo é uma experiência de sobriedade no Halloween. Você está entendendo que isso é uma experiência de, olha, deixa eu sentir como é que é. E aí é uma oportunidade de viver sem álcool. E aí aparecem outras oportunidades que podem trazer mais interesse. E o que costuma acontecer, sendo bem feito, né, que eu vejo das minhas alunas, é o seguinte, que vai tendo um efeito dominó. Porque o alcoolista, às vezes, ele começa por variadas razões, né, dentro de várias estratégias, vai começando a parar de beber pelo motivo A. Daqui a pouco começa a ter uma experiência de sobriedade, aí vem motivos a mais para permanecer sóbrio.
O Joãozinho começa a ver que 10 reais vale mais que um pirulito. E aí ele pensa, cara, 10 reais vale mais que um pirulito. Poxa, então imagina só se eu investir esses 10 reais e eu vou ter mais do que 10 reais. Imagina só se eu começar a trabalhar e começar de repente a ter mais dinheiro ainda e poder fazer mais coisas legais. Você começa a perceber que daí as experiências de sobriedade vão abrindo oportunidades que talvez hoje elas estão longe, talvez você nem imagine, porque você está pensando muito só no momento atual. Aí você não olha mais para frente. E olha só, nem todas as experiências de sobriedade vão ser super agradáveis, né? É ingenuidade pensar isso para qualquer pessoa. Todos os dias, todo lugar que você vai, toda atividade de lazer que você vai fazer é super agradável? Nem todas, não é mesmo? Nem todas as atividades são agradáveis. Mas conforme as experiências de sobriedade vão acontecendo, vão tendo oportunidades. E aí, conforme o alcoolista vai experimentando momentos de sobriedade sem o álcool como bengala, ele vai crescendo como pessoa, vai tendo um desenvolvimento emocional pela simples experiência de sobriedade. E aí, conforme a sobriedade vai crescendo, aquela crença de que o álcool é a única forma de diversão e que a sobriedade é um terror, vai começando a mudar. Vai começando a mudar. E daí você começa, se você está percebendo, novas perspectivas vão se abrindo. E vão se abrindo também a partir da sua mudança. E muitas vezes, a partir, se não fosse a sua mudança, jamais se abririam essas perspectivas. Mas é como se você desse a ignição num foguete, que a hora que você aciona tudo, beleza, você organiza o foguete, você dá o start no foguete, você ajeita, você faz os cálculos, você coloca os ingredientes, mas daí a hora que esse foguete sobe, ele vai até a Lua, ele sobe, você já não precisa mais ficar mexendo com o foguete, porque o foguete não tem ré. E essa é a metáfora que eu te digo de uma sobriedade bem construída. E aí você não precisa mais ficar, meu Deus, vou passar o resto da minha vida me sobrecarregando, não. Monta o foguete uma vez. É fácil montar um foguete? Não. Mas quando você monta o foguete bem montado, ele não tem ré, ele só vai subir. E aí a perspectiva de onde ele vai é inimaginável hoje, talvez. Mas deixa eu contar uma entrevista que eu fiz que foi muito emocionante essa semana. Talvez ela esteja aqui. Se estiver aqui, manda um alô. A Elza e o Joaquim. Ele estava me contando o seguinte, que o Joaquim, ele estava contando para mim o seguinte, que ele até se emociona muito, ele gosta de divulgar a história dele para que as pessoas saibam, né? A Elza, ela casou com o Joaquim. E aí o que acontece? Ela estava me contando que o casamento deles estava muito ruim. Estava muito mal o casamento deles, ela estava pensando em divorciar dele, porque, poxa, ele bebia cada vez mais, ele não admitia que era alcoólatra, ele, sabe, estava bem ruim, ela estava assim, ó, muito frustrada, ela não entendia o que estava acontecendo, e aos poucos ela foi entendendo que o alcoolismo era doença, ela me conheceu, ela começou a aprender, e ela buscou conhecimento. E aí o que ela fez? Ela seguiu a risca, ela seguiu o método. E o que aconteceu? O Joaquim parou de beber. E aí, eu sei que falando isso não é a mesma coisa, mas na semana ACA você vai ver. O Joaquim até falou, Vitor, eu gostaria muito que as pessoas vissem isso. Aí o Joaquim me contou o seguinte, que olha, cara, ele me contando, eu achei isso muito emocionante, foi o seguinte, falou, Vitor, cara, é muito louco, claro, essas não são as palavras do Joaquim, eu estou só interpretando as palavras dele, ele não disse que é muito louco, né? Muito louco é o jeito que eu falo. Mas ele disse assim, ó, Vitor, é muito surpreendente que, cara, eu sou alcoólatra há mais de 20 anos. E eu, sinceramente, eu não entendia isso. Eu não imaginava isso. Eu achava que não era demais. E ele chorou para mim dizendo assim que, cara, ele muito emocionado de ver que, cara, tantas situações de risco que ele se colocou na vida, tanto mal que ele fez, tantas coisas que ele perdeu, e quase ele perdeu esse casamento também, por conta do alcoolismo, ele não se dava conta. E ele emocionado, agradecendo a esposa, dizendo o seguinte, que ela foi o start, que ela foi a ignição, e o quanto ele é grato por ela ter feito isso. Porque sozinho, certamente, né, só você vê, e ele mesmo dizendo, e ela dizendo, o cenário certamente não teria sido esse. Dia 14 de dezembro agora, Joaquim, se você estiver assistindo, eu quero comemorar com você o seu primeiro ano de sobriedade. E aí é o seguinte, assim, a esposa dele que começou isso,
A esposa dele que deu essa oportunidade para ele de passar a agir da forma que ele precisava, num momento em que ele não tinha percepção, por conta da doença dele, por conta das armadilhas que o alcoolismo vai trazendo. E aí, com o conhecimento que a esposa começou a fazer, porque a esposa enxergava, é como se fosse, de novo, eu repeti aqui, é como se fosse um incêndio que daqui a pouco começou a pegar fogo na sua casa. E geralmente o alcoolismo é assim, ele pega fogo, todo mundo em casa tem o risco de se queimar demais. Só que quem costuma acordar antes é o familiar, é você, é a pessoa que está fora. E quem acorda antes no incêndio não tem a obrigação, mas tem a oportunidade de salvar aqueles que ainda estão dormindo. Você entende a profundidade disso? Você entende que o alcoolismo não é brincadeira? Você entende? Acho que você consegue, talvez, você está começando a me acompanhar agora, procura lá no meu YouTube, lá tem Alcoolismo é Doença, talvez você vai entender melhor, mas não é uma brincadeira. Por mais que às vezes pareça, por mais que o alcoolista às vezes se esconda, mas não é brincadeira. E aí o que acontece? Ele me disse até o seguinte, que quando ele começou a parar de beber, ele confessou. Ele falou, Vitor, eu vou confessar aqui, eu comecei a parar de beber por causa da Elza, por coisas que tinham a ver com a nossa relação. Eu não achava que era um problema tão grande. Mas a Elza foi fazendo coisas que, poxa, criou um interesse nele em parar de beber. Inicialmente ele nem sabia direito por quê, era mais por causa dela, não era tanto por ele. E aí as pequenas experiências de sobriedade que ele foi tendo, ele começou a perceber outros, e aí veio aquele efeito dominó, que realmente começou a causar interesse profundo e um comprometimento absurdo nele, em parar de beber. Tanto que o que aconteceu com ele foi extraordinário, assim, da força que existiu a partir daquela mudança, que ele parou de beber um dia e ele não recaiu até agora. Não é impossível, né? Só por hoje. A vida não é fácil, mas você percebe que, poxa, um foguete que saiu dali. E aí ele passou a perceber outras atividades mais interessantes para fazer durante a sobriedade. E aí ele começou a conseguir aumentar o repertório dele na vida dele, no relacionamento dele, no trabalho dele. Porque daí, poxa, uma coisa, aí a vida vai começando a ser diferente. E é muito comum hoje, pessoas de uma forma geral, mesmo quem não tem alcoolismo, ter essa ideia de que a única diversão é beber. Isso não é exclusividade de alcoolistas. Até eu lembro de uma vez que tinha uma irmã que eu atendi, essa irmã, eu estava ajudando ela, ensinando ela sobre como lidar com o irmão dela, que tinha um problema muito sério de alcoolismo. E aí acontece que, né, durante esse percurso, era um caso realmente muito grave, e ela precisou levar esse irmão para casa dela. Realmente era uma situação muito difícil. E ela precisou levar esse irmão para casa dela durante um tempo para ajudar ele a, poxa, sair do buraco, um buraco muito fundo. Eu não preciso dar detalhes, nem acho que é o momento de dar detalhes. Mas é o seguinte, e aí uma das coisas que a gente estava conversando era sobre a importância, naquele momento em que eu sugeri para ela que ela não ficasse um tempo na casa dela sem ter bebida. E assim, por que essa irmã fazia isso? Ela não tinha obrigação de fazer nada. Só que o que ela me disse, por que ela fez isso? Ela falava assim, Vitor, eu não conseguia, muitas vezes, dormir à noite sabendo a situação que o meu irmão estava. Isso é muito particular, né? Ninguém deve se meter na vida do outro, ninguém deve dizer, ó, faça isso ou faça aquilo, mas eu estou te contando o que ela me contou e eu compartilho desses valores, né, que ela me disse. Assim, ó. Eu não conseguia imaginar a minha vida, eu sei que para mim é um esforço eu acolher o meu irmão na minha casa, eu parar de beber durante um tempo para auxiliar ele, mas ela me disse assim, ó, Vitor, eu não conseguia dormir imaginando e sabendo o que estava acontecendo com meu irmão e o futuro trágico, iminente que ia acontecer com ele. E ela disse, Vitor, eu jamais conseguiria viver comigo imaginando, vou simplesmente entregar para Deus, ou eu vou simplesmente entregar, porque essa história de, vou entregar para Deus, vou entregar para a vida, é uma desculpa que a pessoa dá quando ela diz que ela não está afim de fazer, e ninguém é obrigado. Porque, eu entreguei para Deus. Você sabe que entregar o alcoolista ao próprio destino é você entregar ele para a morte. É muito mais frequente um alcoolista morrer, se matar, causar um acidente e matar alguém do que largando ele de mão. E agora, quando a pessoa... Então, por isso, e eu não estou dizendo que ninguém é obrigado, não, mas é um fato, é uma consequência que ocorre, estatística. É só você olhar de verdade, se tiver interesse. Muitos não têm, e daí vão usar desculpas, porque não querem ser parte da solução, e daí façam um favor de
de ficar à vontade. Ser parte da solução não é você ficar dizendo, ai meu Deus, esse fardo da minha vida. Você é adulto. Você faz o que você achar melhor da sua vida. E a responsabilidade, a vitória que você vai ter, vai ser sua. E a falta da vitória que você vai ter vai ser sua também. Mas o que essa irmã fez? Ela começou, a sugestão que eu dei para ela foi a seguinte, de ela não beber mais durante um tempo. E ela estava comprometida com isso, ela disse, beleza, Vitor, mas olha só. Vitor, eu não tenho problema com álcool. E eu gosto de receber na minha casa amigas de longa data. E nós, amigas, a gente se encontra para jantares 2 vezes por semana, em que a gente bebe um espumante, a gente bebe um pouco de vinho. E 2 vezes por semana, há muitos anos, é uma rotina nossa. E a rotina é que seja na minha casa. E aí, eu não acho que é um problema isso, Vitor. E aí eu trouxe esse assunto que eu estou trazendo para você hoje. Quanto à mentalidade das pessoas em relação ao álcool, às vezes passa em branco. E aí eu disse isso para ela, eu falei, olha, então, você não tem um problema com álcool, né? E as suas amigas também não, como você está me dizendo. E você está aqui com um propósito de auxiliar o seu irmão, que está muito bem para falar nisso, tá? Está muito bem, é um dos casos que me emociona muito de lembrar. E é o seguinte, e ela falou o seguinte, então tá, Vitor, eu falei para ela o seguinte, se essas amigas são tão amigas assim como você está dizendo, são amigas de confiança, são amigas de longa data, que elas estão querendo te ajudar, te apoiar, e elas entendem, porque amigo não é aquele que fica sabotando os seus sonhos, isso é urubu, que vê você querendo fazer alguma coisa e começa a sabotar os seus sonhos, que não respeita o seu propósito. Amigo é aquele que vai te apoiar, não precisa concordar com você, mas ele não vai ficar te jogando para baixo e sabotando os seus planos. Então, beleza, são suas amigas? Então vamos ver. Quem sabe você faça esses jantares e combine com elas na moral, na boa. Fala, olha, tem essa situação que eu estou vivendo aqui, então na minha casa eu não gostaria que entrasse bebida alcoólica. Mas eu gosto muito de vocês, minhas amigas. E vamos continuar mantendo. A gente vai jogar um baralho, a gente vai conversar, a gente vai falar como fez há muitos anos, 2 vezes por semana. O que é que você acha que aconteceu? O que é que você acha que aconteceu? Eu acho que você sabe o que aconteceu. Você pode imaginar o que aconteceu. As amigas não foram mais na casa dela. Não foram mais na casa dela. E aí ela chegou para mim e falou, Vitor, eu tive um choque de realidade, cara. Porque eu não imaginava. Porque você já percebeu que se isso acontecer com você, veja se você tem alguma situação parecida, perceba que muitas vezes muitas pessoas não se reúnem por amizade, por afeto, por fraternidade, por interesses em comum, porque se gostam. Muitas pessoas se reúnem porque elas têm em comum um propósito predominante de se embriagar. Essa é a mesma mentalidade do alcoolista. Mas você está percebendo como é que é o estilo de vida de muita gente? Ah, mas o meu esposo diz que é beber socialmente, mas olha quanta gente que bebe socialmente e que prefere bebida do que pessoas, que prefere beber em outro lugar do que continuar se reunindo com uma amiga de longa data. Você percebe a mentalidade, a inversão de valores, o alcoolismo sutil que permeia a nossa sociedade, que dá uma importância para o álcool que é brutal, que é só parar para pensar, mas quase ninguém para pensar. Imagina um alcoolista então, quanto para ele é desafiador, você está entendendo? E daí teve uma pessoa uma vez que chegou e falou assim, Vitor, mas olha só, eu estou fazendo meu marido parar de beber, só que sabe o que está acontecendo, cara? Eu vi que as pessoas ao meu redor, elas todas bebem demais. Amigos queridos meus, eles bebem demais. O nosso círculo social são de pessoas que bebem pesado. Vitor, agora eu vou ter que ficar sozinho. Eu tenho uma resposta leve, amorosa, e uma resposta pesada e um pouco mais desagradável de se ouvir. Qual que eu começo a falar? Eu vou dizer assim, vou dizer o seguinte, nem sempre você, vou para a amorosa, depois eu peso. Nem sempre você precisa mudar de amigos. Nem sempre. E pode ser útil você aumentar o repertório de amizades. Porque se você hoje convive só com pessoas que bebem tanto assim, você não percebeu, mas você está vivendo numa bolha. Sim, por mais que tenha em torno de 12% no Brasil
tem alcoolismo, 50% das pessoas adultas do nosso país não bebem bebem uma vez por ano ou menos. Então metade do país das pessoas adultas não bebem. E se você olha ao seu redor e vê todo mundo bebendo, você está numa bolha e não percebeu. Tá entendendo? Porque então pode ser útil você começar a aumentar o repertório de pessoas com mentalidades mais próximas daquilo que você quer ter para sua vida. E às vezes, olha, é uma batalha interna, você percebe? É uma batalha interna sua, porque você também vai ter suas resistências em relação ao que é necessário no caminho para fazer quem você vai parar de beber. E talvez você se pegue no meio do caminho, você tendo essa mentalidade, porque eu não estou julgando moralmente, mas é interessante que cada um possa olhar para si e pensar, será que eu não tenho essa mentalidade? E você examinar a sua cabeça e reavaliar, e se abrir para reavaliar certas crenças que você possa ter sobre o álcool e sobre lazer envolvendo o álcool. Porque eu entendo que muitas atividades de lazer podem envolver álcool e muita gente pode se divertir bebendo de uma forma que não seja nociva. Seria ser cego para dizer que é impossível alguém beber e se divertir bebendo e isso não ser um problema. Não, é possível para muitas pessoas beber e se divertir bebendo eventualmente e isso não tem nenhum problema. Só que a gente está falando aqui de alcoolismo. Você está entendendo? Aí a importância disso cresce. Aí a importância disso toma proporções que definem a vida e a morte. Não é um detalhe. Você entende? E daí eu tenho uma aluna que me contou o seguinte até, que ela ficou irritada comigo. Ela falou o seguinte, poxa, Vitor, eu tô querendo muito fazer o meu esposo parar de beber. E quando você falou para mim que talvez se eu parasse de beber isso poderia ser útil, cara, eu tô jogando para ganhar. Eu quero jogar com todas as cartas que eu tenho. Então se você me diz que é útil, eu já vi várias pessoas, né, se dando bem com as dicas que você dá, com o que você ensina, eu vou fazer isso também e eu vou parar de beber, vou experimentar fazer isso. Só que ela ficou irritada comigo, frustrada, dizendo assim, poxa, eu tenho que parar de beber, cara. Eu não tenho problema com bebida, quem tem é o meu esposo. E aí esses dias, até acho que foi ontem, ou semana passada, não me lembro. Ela me disse assim que depois de algumas semanas sem beber, ela parou de ficar irritada. Ela começou a perceber que não faz tanta diferença assim ficar sem beber. Só que quando a pessoa está bebendo com regularidade, que é muito comum, que é muito frequente, ela começa a perder até o termômetro de que talvez a bebida não faça tanta falta quanto você imagina. Ainda mais se você não tem um problema com o alcoolismo, você entende? Mentalidade. E é muito comum as pessoas se acostumarem a situações desagradáveis de alguma forma. E muito comum o alcoolista também ir ficando se acostumado aos desconfortos causados pelo álcool. E não perceber, porque sempre está bebendo. E aí parece para o alcoolista que é normal a vida assim. E aí quando eles passam um tempo sem beber, aí sim, como eu te falei antes, vão abrindo oportunidades de enxergar as coisas de outra forma. E aí fica aquela coisa, quando é feita uma sobriedade com base sólida, né? Eu sei, agora tem algumas pessoas que podem estar pensando o seguinte, Vitor, mas olha só, e essa nem coloquei no roteiro, mas eu me dei conta agora que alguém que não entende do que eu estou falando pode pensar o seguinte, Vitor, mas olha só, o meu esposo, ele já ficou um mês sem beber. Ou porque eu dei um gelo nele, ou porque ele tinha uma cirurgia, ou por algum fator assim que na marra ele ficou sem beber. E aí ele não começou a ver graça na sobriedade. E aí o que eu poderia te dizer? Teria que explicar bastante coisa, mas a coisa mais simples, mais direta para responder a isso, se isso passou na sua cabeça, é que é o seguinte, talvez se você me conhece há pouco, você não deve ter ouvido falar isso ainda. É que existem várias formas de você criar a sobriedade, vários ingredientes que você vai colocar no seu comportamento que vão trazer qualidade para a sobriedade de quem você ama. E muitas pessoas que não sabem como fazer isso, criam casas de palha, criam uma sobriedade com ingredientes muito frágeis. E aí o foguete não sobe. Porque o quê? É um teleco-teco. E são os ingredientes da sua mudança que vão gerar ingredientes poderosos. Você percebe? Qual que é o jeito errado, então, de fazer isso que eu estou dizendo hoje? É você... Beleza, então tem um repertório que o alcoolista, ele tem um repertório baixo, ele se diverte só bebendo,
Então, beleza, vamos ver um jeito errado, vamos para um jeito certo e a gente vai daí para uma dica. Que é o seguinte, a ideia então é aumentar o repertório do alcoolista. Aumentar o repertório de experiências agradáveis na sobriedade, certo? Então, o jeito errado de você fazer isso, e que ele é muito sedutor, é o seguinte, é você começar a forçar que o alcoolista faça tudo diferente de outra forma, de uma hora para outra. Vamos forçar, agora a gente vai acordar e vamos fazer outra coisa. Ou jogando na cara dele que, olha, um psiquiatra na internet lá falou que você precisa parar de beber para você ver como a vida é melhor sem beber. Acho que não vai ouvir essa, não manda essa. Esse é um jeito muito errado. Ou porque assim você vai assustar ele. Ele não vai te entender. Porque hoje você enxerga coisas que ele não vê. E o processo é justamente a forma de você mostrar aquilo que hoje para você é óbvio, mas que ele ainda não vê, que ele ainda tem medo. Por medo de quê? O medo de que pode ser ruim ficar sóbrio. Por mais que na sua cabeça seja ridículo, mas é a perspectiva. O medo de que pode ser ruim ficar sóbrio. O medo de achar que está desperdiçando a vida se não beber. São pensamentos, não são fatos, mas esse medo, essa ideia. Ou o medo de que, olha, agora eu vou ter que obedecer outra pessoa e eu vou perder a minha identidade. Então é realmente igual tirar pirulito da boca de uma criança. Tem que criar o senso de valor para ele perceber vantagens da mudança e não que crie uma sensação de que é proibido beber, que é proibido, que é errado. Porque o instinto do ser humano não é perder. E a ideia de proibição, a ideia de olha, tem que ser do meu jeito, cria um interesse maior ainda em continuar teimoso. Tá entendendo? Daí a pessoa fala, e daí vai, tipo isso aí, Fê. O pessoal vai falando essas coisas. Eu tenho que curtir a vida. São ideias, porque é a forma que a pessoa enxerga o mundo. É a forma, e quantas vezes você próprio, se você parar para pensar, se você é uma pessoa que se preocupa em crescer emocionalmente, em crescer pessoalmente na sua vida, se você parar, talvez você consiga perceber que na sua vida, você também já deve ter mudado de mentalidade alguma vez. Coisas que você nem imaginava que seriam interessantes e que hoje talvez você faça e que você nem imagina voltar lá atrás. Se você pegar a pessoa que você era alguns anos atrás, você olha e pensa, poxa, como eu melhorei, como eu cresci como pessoa, como eu tenho interesses que são diferentes, que são mais de crescimento para a minha vida. Talvez se você é uma pessoa que se interessa em se desenvolver. Claro, tem gente que simplesmente não se interessa, que fica cego e que não acorda para a própria vida. E aí porque na vida tem dois caminhos. Ou a gente está morrendo e ficando pior a cada dia, ou a gente está crescendo. Tá entendendo? Então é o seguinte, qual que é o jeito certo de fazer isso? E o jeito certo é o quê? É você seguir o passo a passo. Se é para fazer que você vai parar de beber, existem estratégias específicas para isso. E o que eu te recomendaria, se você realmente tem comprometimento de fazer isso, de você seguir o passo a passo do programa ACA. Porque é um conjunto de estratégias, de habilidades que você desenvolve, aplicadas da forma certa, no jeito certo, no momento certo, que vão despertar interesse e compromisso no alcoolista em ficar e permanecer sóbrio. Mas beleza, Vitor, eu não estou no programa ACA, eu estou começando a entender essa parada. Como é que eu posso começar a dar os meus primeiros passos sozinho ou sozinha? Eu diria o seguinte, se você não está no programa ACA e você está comprometido a fazer quem você ama parar de beber, você está arrumando alguma desculpa. Mas ok, vamos dizer que você está se preparando. Você pode começar dando seus primeiros passos, né? Você pode começar criando atividades positivas e diferentes na sua rotina e convidando ele para participar. Atividades que não envolvam álcool. E eu sei que, é quase um xadrez mental aqui, né? Eu sei, vocês acham que... Tem gente que chega ontem, e eu já li vocês há muito tempo, tem gente que vai falar assim, Vitor, mas eu vou convidar ele, parece fácil. Claro que não é fácil. Tem um programa ACA para isso. Porque não é fácil. Só que tem níveis de comprometimento, né? Tem níveis de interesse em aprender como fazer isso. O primeiro passo você pode entender assim. Olha, daí tem gente que vai falar assim, Vitor, mas ele jamais vai aceitar. Vitor, mas há casos e casos, Vitor.
Eu sei muito mais de alcoolismo que você, Vitor. Se você sabe mais de alcoolismo que eu, você está perdendo muito tempo aqui, cara. Vai fazer outra coisa. Sério. Não para de gastar o seu tempo aqui comigo. E com você, sexta-feira à noite. Você não sabe, você sabe mais que todo mundo. Então, você não, pessoa que sabe tudo não aprende nada. Né? Eu tenho a sensação de que eu não sei nada. Imagina você que não está tendo resultado. É o seguinte, Vitor, mas ele jamais vai aceitar. Eu escuto muito isso, até de alunas minhas. Às vezes eu tenho que falar, minha aluna, minha querida, faz o que eu estou falando, testa, cara. Porque às vezes você está tanto tempo fazendo tudo da mesma forma, com a cabeça sempre inventando desculpa para você mesmo, se bloqueando, tem um urubu na sua cabeça que você não joga fora. E aí você não testa mais. Porque daí você cria uma certeza arrogante às vezes. Porque no fundo às vezes você está com medo, sabe do quê? Você está com medo de se frustrar. Que o seu ego é acostumado a estar sempre certo. E aí você está com medo de se frustrar. Aí você não quer testar uma coisa diferente. Aí você fala, Vitor, mas jamais ele vai aceitar. Testa, experimenta. Experimenta. Sem se apegar no resultado. Né? Você não, Vitor, mas eu não sei direito como é que eu faço, cara. Não sei como é que eu faço. Então começa testando. Convidando para outras atividades, sem se apegar no resultado, vai convidando, e se ele não for, vai você, e aí você já vai experimentando coisas novas também, você vai sentindo na pele como é que é você experimentar um hábito novo. Nessa nossa situação que a gente está vivendo de isolamento social, você deve ter, senão você deve estar mal, e você precisa mudar essa parada. Você deve ter certamente mudado muitas coisas que você fazia de lazer antes, que hoje você faz diferente. Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre gostei muito de correr na rua. E aí quando começou o isolamento social, eu demorei um tempo para me acostumar com isso. Mas agora, por exemplo, eu faço exercícios em casa. Não é fácil mudar um repertório. Você deve ter alguma história assim. Não é fácil mudar um repertório. A gente às vezes trava, às vezes a gente estranha, às vezes não sabe como é que é. Mas então, se você começar a experimentar, mudar coisas, de aumentar mesmo o seu repertório, até para tornar a sua vida mais feliz, você vai começar a entender, é isso, é esse tipo de coisa que eu tô buscando com o alcoolista que eu amo. Tá entendendo? E aí, você pode ir mostrando uma estratégia, né? Uma estratégia possível. Não se apega, é a única. Tem um conjunto de estratégias, essa é uma. De você ir mostrando até o seu estilo de vida, que pode ser melhor. Porque você tendo um estilo de vida miserável, também não vai ser muito fácil. Ele só vê alegria bebendo, ele só se diverte bebendo. E aí se você só se diverte vendo novela. Não faz mais nada a não ser ver novela. Você percebe? Talvez você também não está se divertindo, tendo mais repertório. E eu não estou dizendo que precisa ser perfeito, mas é sobre isso que a gente está falando, você entende? E aí você começa a perceber que pelo menos se você está buscando fazer quem você ama parar de beber, e eu não conheço nada tão rápido e tão eficaz quanto o método ACA. E você vai perceber que dentro do método ACA, o foco é você. É você que é parte da solução. Então a atenção é em você, nas suas atitudes, naquilo que você faz. Porque muita gente fica sonhando que as coisas vão ser diferentes a partir de uma estrela cadente que vai surgir lá do final do céu. Mas não. A mudança vem a partir das suas atitudes, da sua mudança de atitudes. Você está entendendo? É aí que os resultados começam a vir. E eles começam de dentro, da sua mentalidade. E aí vão para as suas ações. E aí o resultado vem. Porque daí você vira parte da solução. Porque tem gente, a maioria no meio do caminho, fala que quer, eu quero, Vitor, fazer quem eu amo parar de beber. Eu te dou a notícia aqui, se você quer fazer quem você ama parar de beber, você não vai conseguir. Vitor, mas eu escolho fazer quem eu amo parar de beber, eu tenho preferência por isso. Por mim, ele pararia de beber. Você não vai conseguir. Não perde seu tempo. Agora, se você estiver comprometido a ser parte da solução, aí você vai conseguir. Porque quem está comprometido a ser parte da solução vai ignorar aquela vozinha que fica dizendo Vitor, não sei o que, se queixando, mas isso, mas aquilo, mas é os amigos, mas é a genética, Vitor, mas eu não aguento mais. O dia que você parar de ser vítima e passar a ser protagonista da sua vida e bater no peito e falar, caramba, essa é a minha vida, e se não for eu, quem?
E se não for agora, quando? Se você não aguenta mais, você vai mudar no dia que você disser, chega, chega. Se olhar e falar e pensar, cara, é ruim, tá ruim, não sei quanto tempo que você está vivendo numa situação ruim, eu não sei quanto tempo faz, mas só vai acabar quando você bater no peito e falar, chega, eu vou passar a assumir a minha vida, eu vou passar a ser parte da solução, eu vou passar a ser protagonista da minha jornada e não mais vítima, porque assim, ó, fazer quem você ama parar de beber. E eu me identifico muito porque quantas pessoas por aí falam de alcoolismo? É um assunto que as pessoas não falam. É um assunto que as pessoas preferem varrer para baixo do tapete. É um assunto que poucas pessoas têm coragem de levantar, botar a cara publicamente e discutir tão abertamente assim. E eu sei que você também, que quer fazer quem você ama parar de beber, também vai passar por pessoas que vão olhar para você, vão estranhar, vão dizer que você está ficando louco ou louca porque não sabem da sua história. Porque não entendem, porque não estão dentro da sua vida. Vai ter um monte de gente que vai ficar reclamando, porque está cheio de gente para jogar pedra no alcoolista, que não entende nada, gente violenta, gente agressiva, gente ignorante, preconceituosa, e esse preconceito respinga todo em você. Eu sei que o seu familiar, de repente o seu pai, o seu filho, o seu esposo é alcoolista, as pessoas apontam o dedo para você. Eu sei que muita gente passa por isso. Por isso que eu estou te dizendo, você não tem que ouvir essas pessoas. Senão você vai viver uma vida que elas querem que você viva. Aí você vai viver uma vida que outras pessoas... Você não vai viver o que está dentro do seu coração. Você vai viver o que as pessoas estão dizendo para você viver, porque é mais fácil. Nem todo mundo tem a coragem de bater no peito e dizer, eu vou lutar pelo que eu quero. Porque eu tenho comprometimento, eu sou parte da solução. Eu vou parar de arrumar desculpa para buscar a vida que eu quero, porque para mim chega. Porque eu estou disposto a ser parte da solução. E aí, quando esse comprometimento chegar, você pode ter certeza que você vai fazer o que for necessário para fazer quem você ama parar de beber, e vai parar de dar desculpa para você, e vai parar de se enxergar como vítima, e vai ser o momento mais doloroso, talvez, da sua vida. Mas vai ser o momento de mais alívio que talvez você vá sentir na sua vida também. Porque é você assumindo a sua vida para você. E dá medo, né? Mas a gente vai com medo mesmo. Bora, então, ser parte da solução. Uma boa sexta-feira à noite para você e até a próxima. E tchau!